Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 15, trecho 15, 14 de abril de 1923. Deus, ao fazer as obras que devem servir o bem geral, concentra numa criatura todo o bem que quer dar. Estava a pensar em tudo o que meu sempre amado Jesus me vai manifestando acerca da sua santíssima vontade. E muitas dúvidas e dificuldades apareciam na minha mente, e não creio que seja necessário dizê-las aqui. Depois, movendo-se dentro de mim e apertando-me forte ao seu coração, disse-me: a Luísa estava pensando em tudo que Jesus falou para ela, e muitas dúvidas e dificuldades apareciam na mente dela. Mas ela falou, não é necessário dizê-las aqui. Beleza. Pensando em tudo que Jesus manifestou e com muitas dúvidas e dificuldades na cabeça. Né? A gente também faz esses momentos de pensar, de refletir sobre tudo que Jesus falou. E aí vem esses pensamentos, né? Como assim? Como que vai acontecer isso? Como que acontece isso? Aí Jesus vem explicar na nossa mente também. Ele vem também para explicar como é a vida na divina vontade. Como que acontece isso na prática, né? A gente estuda o livro do céu e fica refletindo o que ele falou. Tentando entender, ruminando, é isso constantemente, todos os dias. E ele vem falar, explicar na nossa mente. A nossa inteligência foi criada para isso, para entender o Criador, para entender Deus, para amar de novo, para amar de volta. A gente foi criado para amar, só que para amar a gente tem que entender. E aí a gente vive assim, tem que viver assim, o Filho da Divina Vontade vive assim. Pensando no que Jesus manifesta, ruminando, entendendo, colocando isso em prática, né? Não é só entender, é viver isso. Você ser a palavra dele ser a lei da sua vida, a lei que vai reger tudo suas ações. Aí ele falou: filha amada de minha vontade, tu deves saber que quando quero fazer grandes obras grandes, obras em que toda a família humana deve tomar parte, sempre e quando queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte, possam tomar aquele bem por quanto queiram. Pode ser que ela tinha muitas vezes dificuldade de entender
o que Deus falava para ela, porque ele falava coisas muito grandes para ela. Assim, você por exemplo, ele falava para ela, eu quero formar a Trindade na Terra. Aí ele falava, eu quero refletir a Santíssima Trindade na Terra. Eu, minha mãe e você. Seu reflexo da Santíssima Trindade na Terra. Jesus, Maria e Luísa. Né? Então ela ficava assim, sem entender. Imagina a cabeça dela. E aí ele falando para ela. Tu deve saber, porque ele falava coisas para ela muito grandiosas. E aí ela ficava assim, pensando, tudo que ele manifestou. Ela sendo a primeira, a filhinha, a pequena filha, a primeira que ia voltar à ordem primordial da criação. E ela ficava refletindo sobre isso. Aí ele falou, tu deve saber que quando quero fazer grandes obras, obras em que toda a família humana deve tomar parte, eu estou fazendo na sua alma, Luísa, uma grandiosíssima obra, muito grande. E eu concentro em você, ele quer fazer uma grande obra para toda a humanidade. E ele concentrou nela primeiro. Tu deve saber que quando quero fazer grandes obras, obras em que toda a família humana deve tomar parte, igual na redenção, é uma obra grande, em que toda a família humana toma parte da redenção. E ele vai falar que ele concentrou na mãe dele a redenção. E agora ele está fazendo uma grande obra, já fez. Uma grande obra em que toda a família humana deve tomar parte, que é a santificação. Toda a família humana para toda a família humana esse conhecimento. É para toda a família humana essa santidade divina. É para toda a família humana tomar esse conhecimento, viver receber essa luz, esse conhecimento e viver na divina vontade. Conhecendo Deus, conhecendo o que está aqui no livro. Todos, é para todos, o convite é universal. Então a Luísa tinha que saber que quando ele quer fazer essas grandes obras, em que toda a família humana deve tomar parte, sempre e quando queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém. Então, por isso, eu estou concentrando tantas graças e bens em você, Luísa, porque é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens. Ele coloca numa pessoa só primeiro, para depois o resto da família humana tomar dessa pessoa. Ele concentrou nela todos os bens do Fiat, da santificação. Ela como a representante de toda a família humana. Ela como a pessoa que viveu, que nasceu no pecado original. Ela é um exemplar. Ela é um exemplar de todas as almas que nasceram no pecado original. E ela foi concentrado nela todos esses bens, todas essas graças. Ela voltou à ordem primordial da criação. Ele concentrou nela tudo. E a partir dela a gente toma, que é o conhecimento. Ele deu tudo para ela, todo o conhecimento para ela, que é necessário para a gente voltar à ordem primordial da criação. Todas as graças que essa obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte, possam tomar aquele bem por quanto queiram. Então, ele concentra todo nela, que é um exemplar da família humana, dos que nasceram no pecado original, e os demais, tomam dela, da Luísa. Então, ele fez primeiro nela e a gente toma do que ele fez nela, tipo assim, né? Quando faço obras individuais, dou coisas limitadas. Mas quando faço obras que devem servir ao bem geral, dou coisas sem limite. Então, é por isso, Luísa, que você recebeu tanto. Você recebeu sem limites. Porque o que foi depositado em você não é só para você, não é uma obra individual. É uma obra que deve servir a toda a família humana. Todos têm que viver o que você viveu. Todos têm que viver a santidade divina.
Então, quando eu faço obras individuais ou coisas limitadas, quando Deus faz coisas limitadas, obras individuais, que não servem para toda a família humana, é limitado, ele dá graças ilimitadas, mas quando é para todos, ele dá coisas sem limites. Então ele concentrou muito conhecimento na Luísa, muitas graças, porque a partir dela todos poderiam beber dessa fonte para também viver na santidade divina. É uma obra que é universal. Aí ele vem explicar, eu fiz isso na redenção. Isto fiz na obra da redenção. Para poder levar uma criatura a conceber um homem e Deus, devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia elevá-la tanto de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. E assim como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu ventre, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher, e neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo, assim minha Mãe Celestial, minha Celestial Mãe, com este germe eterno, toda virginal da fecundidade paterna, todo virginal, esse germe, todo virginal da fecundidade paterna, concebeu-me no seu seio virgem, sem obra de homem. Olha que interessante. Então ele concentrou na Luísa todos os bens possíveis e imagináveis para poder gerar nela essa grande obra da santificação. Para fazer essa grande obra da santificação, ele colocou na Luísa, concentrou todos os bens possíveis e imagináveis. Isto fiz na obra da redenção. Para poder elevar uma criatura a conceber um homem e Deus, devia concentrar nessa pessoa, para poder operar a redenção. E Deus tinha que vir se encarnar, tinha que tomar carne humana. Para acontecer a obra da redenção, Jesus tinha que vir, tinha que nascer de uma mulher. Então, para isso acontecer, para poder elevar uma criatura a conceber um homem e Deus, devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis, espirituais, conhecimento, bens espirituais, esses bens possíveis e imagináveis, conhecimento de Deus, coisas que nós não vivemos, coisas que ela recebeu todos os bens possíveis e imagináveis, como ela ia no céu, ela tinha o conhecimento, ela via Deus face a face. Por quê? Porque ela é cabeça de missão, ela tinha que receber todos os bens possíveis e imagináveis, ir para o céu, ter as portas do céu abertas. É muito incrível o que acontecia. Da Nossa Senhora, ela ir para o céu, quando ela era criança. Porque a gente fala, né, o céu estava fechado. O que abriu as portas do céu para os seres humanos foi a redenção. Foi a redenção. E a Nossa Senhora tinha o céu aberto para ela. E ela é uma criatura. Ela é uma criatura. Só que ela é a mãe de Deus. E para ser a mãe de Deus, ela tinha que receber todos os bens possíveis e imagináveis. O céu para ela estava aberto. Pelos méritos de Cristo. Tudo é pelos méritos de Cristo. O céu não deixou de ser aberto. Né? Não deixa de ser pelos méritos de Cristo que o céu está aberto para as criaturas. Para ela foi antecipado essa graça de ter livre acesso ao paraíso. De receber todo o conhecimento de Deus. Ela devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia elevá-la tanto de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. Ela foi elevada, a altura que ela foi elevada é assim, ela é por graça o que Deus é por natureza. Ele, por natureza, tem a fecundidade. O Pai, por natureza, tem a fecundidade, o poder de fecundar, de dar vida a outro ser, de dar vida, de ser fecundo, de ter filhos. Ela tem, por graça, essa potência de gerar um ser.
Não teve obra, não teve a participação de um ser humano, de um homem. Nós mulheres, que não temos essa graça, esses bens possíveis e imagináveis, como que a gente gera outro ser? Tem a participação de um homem, tem o óvulo e o espermatozoide, tem que ter uma relação sexual, tem que ter o contato do homem com a mulher, tem que ter o ato sexual. Um ato sexual gera outro filho, gera um bebê. O sangue da mãe e o sangue do pai gera um novo bebê. A Nossa Senhora não teve isso, ela tem a fecundidade do pai. É que Jesus está explicando aqui, ó. De pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. E assim como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu ventre com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher. Jesus é filho de Deus, filho do Pai, e ele foi gerado sem obra de mulher. O Pai possui a fecundidade e gerou o Filho, gerou Jesus. O Pai sozinho, sem obra de mulher. Não tem, ele tem a fecundidade. E a Nossa Senhora tem a mesma coisa que ele tem, por graça. E neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo. Assim, minha celestial mãe, com este germe eterno, todo virginal da fecundidade paterna, concebeu-me no seu seio virgem, sem obra de homem. Olha que coisa incrível. Aí a gente entende aqui, quando Jesus fala, ela é por graça, o que Deus é por natureza. Ela é por graça. Ele gerou, o Pai gera o Filho com a fecundidade paterna. Virgem, sem obra, sem participação de uma mulher. E ela me gerou também sem participação de homem. Sem participação de uma criatura. A mesma... Nossa, gente, é muito grande isso. A mesma fecundidade, o mesmo poder que agiu no Pai, que o Pai tem para gerar o Filho, para gerar Jesus, ele deu para Nossa Senhora, para ela gerar ele no ventre dela, para dar a humanidade dele, para gerar a humanidade dele. A mesma fecundidade virginal, a mesma fecundidade do Pai estava em Nossa Senhora. É muito incrível. Isso, é muito grande. Então, por isso que ele fala, todos os bens possíveis e imagináveis, todos os bens possíveis, a gente não consegue nem entender, nem descrever que bens são esses, porque são coisas que não cabem na nossa cabeça, que não tá, assim, bens possíveis e imagináveis. É tudo o que Deus é. Ele é o bem, ele é o bem. Ele é o poder, ele é a força, ele é a sabedoria, ele é a inteligência. E ele deu para ela tudo que ele é. Simples assim, só que a gente não consegue dimensionar tudo porque a gente não consegue entender Deus em sua plenitude. A gente sabe, ele é infinito de poder, de inteligência, de sabedoria, de amor, de tudo. Ele é infinito, então não tem como a gente falar todos esses bens, descrever todos esses bens. Não tem como a gente fazer isso. Mas a gente consegue contemplar o que Jesus fala. O que ele revela, né? A gente consegue contemplar um pouco. E aí a gente entende que todos esses bens possíveis e imagináveis na Nossa Senhora foi tudo que Deus é por natureza, ela é por graça. Tudo que ele faz em si mesmo, todo o poder que ele tem, ela tem. Por graça. Tudo. Quanto é possível para uma criatura, como ele fala. Quanto é possível para uma criatura. Mas ela tem uma das coisas, um dos bens que ela tem é a fecundidade do Pai, que gera sem a participação, ele concebe sem a participação de obra humana, de outra pessoa. Ela concebeu Jesus no seu seio virginal sem obra de homem. Meu Deus, é muito incrível. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. E aí ele fala do Espírito Santo aqui, né? Ó, quando faço obras individuais, isto fiz na obra da redenção. Para poder levar uma criatura a conceber um homem e Deus, devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia levá-la tanto de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna.
E assim como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu ventre, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher. O Pai gera um filho sem a participação de uma mulher. Ele tem a fecundidade em si mesmo. Ele gerou um filho, sem obra de mulher. E neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo. Neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo. Nessa fecundidade do Pai, ele gera o Filho e procede o Espírito Santo, que é o amor. Assim, minha Mãe Celestial, com este germe eterno, todo virginal da fecundidade paterna, concebeu-me no seu seio, sem obra de mulher, sem obra de homem. Desculpa, sem obra de homem. É um mistério, Senhor. Eu não consigo nem falar muita coisa. Porque é um mistério muito grande. É muito elevado isso aqui. A mesma coisa que aconteceu. Gente, a mesma coisa que aconteceu quando o Pai gerou o Filho. Aconteceu quando o Pai gerou o Filho em Nossa Senhora. Quando ele tomou carne humana. Quando ele se tornou homem. Quando ele tomou carne humana, aconteceu a mesma coisa. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Aconteceu a mesma coisa. Só que para gerar o Filho, homem Deus, aqui ó. Aqui ele está falando a Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Deus teve que dar o que ele é para ela poder conceber o Filho dele no seio dela. Teve que acontecer a mesma coisa. Ele teve que dar a ele mesmo o que ele tem, o que ele usou para gerar o Filho dele, para gerar a segunda pessoa, que é o Filho. Para gerar a segunda pessoa, que é o Filho, ele teve que dar. Entenderam? Meu Deus, é muito grande isso aqui. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Eu não sei falar direito, porque isso aqui é muito... um teólogo saberia falar disso aqui muito incrível. Um sacerdote, um teólogo saberia falar isso aqui pra gente de uma forma tão incrível. Porque eles entendem muito mais, assim. Claro que Deus fala, né? Só que a gente eu não tenho a matéria-prima para falar disso aqui com tantas palavras tão explicado como um teólogo, como um sacerdote. Mas dá pra gente entender que o que o Pai teve que fazer para gerar o que o Pai fez para gerar o Filho, o Pai lá gerando Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele fez na Virgem para conceber o Filho de Deus humano, homem e Deus. Entenderam? Que é por isso que fala, ela é por graça que eu sou por natureza. Eu tive que dar tudo o que eu sou para ela poder me gerar. Para ela poder gerar o Filho. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus, a fecundidade. Ele deu para ela a fecundidade que é dele. Gente, é muito grande isso aqui. Meu Deus. A fecundidade do Pai, que tem o poder de gerar tudo, de gerar a vida. A fecundidade dele que gera a vida foi colocada nela para ela gerar para ela gerar Jesus, homem e Deus, o Filho de Deus. Jamais poderia conceber-me, minha Santa Mãe, sem ter nenhum germe. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu virtude de me conceber homem. E como o germe era divino, e ao mesmo tempo me concebeu Deus. Meu Deus. Meu Deus, ela multiplicou Deus. Ela concebeu um homem e Deus. Ela concebeu um homem. Mas esse homem é Deus. Ela concebeu Deus. E assim como ao gerar-me, o Pai ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo, assim ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe,
procedeu a geração das almas. Assim que tudo o que há eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu. Tá vendo? Repete-se no seio da minha amada mãe. Gente do céu, é isso mesmo que ele tá falando. É isso mesmo. Tudo o que aconteceu na Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio de minha amada mãe. Incrível. Tudo o que aconteceu na Santíssima Trindade, quando foi gerado, quando o Pai gerou o Filho, e assim procedeu o Espírito Santo, aconteceu no seio da minha mãe, de Maria. Aconteceu no seio de Maria a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Repete-se no seio da minha amada mãe. O germe, a fecundidade do Pai, concebe o Filho. Mesma coisa. A fecundidade do Pai concebe o Filho. Só que no seio de Maria. E ela concebe um homem, Deus. Eu vou ler de novo, porque eu não entendi essa parte aqui das almas. Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor está falando. Me ajuda a entender, simplifica na minha cabeça, Senhor, para eu entender. E para todas as almas entender, para a gente te conhecer, para te amar mais ainda. Para a gente entender. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Jamais poderia conceber-me minha Santa Mãe sem ter nenhum germe, sem ter o poder, sem ter a fecundidade do Pai. Mesmo com toda a santidade dela, por ela, mesmo ela sendo imaculada, mesmo ela tendo chegado aqui na Terra, ela tendo nascido da mãe dela, da Santa Ana e do Joaquim, imaculada, sem a mancha do pecado original. Mesmo assim, se ela não tivesse a fecundidade do Pai, se ela não fosse por graça, o que ele é por natureza, ela não poderia conceber o Verbo. Ela não poderia conceber um homem e Deus. Quem gera Deus é só Deus. Ela não poderia conceber o Verbo. O Verbo, o próprio Deus no seio dela, se ela não tivesse a fecundidade do Pai, porque só o germe divino pode conceber uma vida divina. Não tem como, ela não poderia conceber, por mais santa que ela fosse. Por mais santa que ela fosse, ela não teria a capacidade, a potência, a capacidade, o poder de conceber um Deus, se ela não tivesse a mesma fecundidade do Pai. Se ele não colocasse nela tudo o que ele é, não seria possível a encarnação do Verbo, mesmo com toda a santidade dela, mesmo com toda a pureza dela, com todas as virtudes dela. Ia faltar esse germe, ia faltar esse poder, ia faltar esse poder de gerar Deus. Esse poder de gerar Deus vem do Pai. Ele colocou nela tudo o que ele é. Só ele que gera outro Deus. Assim, né? Meu Deus, é complicado achar as palavras para explicar isso. O Pai gerou o Filho. O Filho é igual ao Pai. O Filho é igual ao Pai. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é um só com o Pai. Ele não é inferior ao Pai. E ele foi gerado no seio de uma criatura. E ele continua do mesmo jeito. Jesus, quando ele foi gerado no seio de Maria, ele não diminuiu como Deus. Ele continua do mesmo jeito. Ele como divino puramente, quando ele se encarnou, quando ele foi formado no seio da Nossa Senhora, não tem diferença de quando ele foi gerado no seio da Santíssima Trindade, do Pai. Não tem diferença, ele não perdeu nada. Tipo assim, gente, Senhor, me ajuda a achar as palavras para entender, que eu tô entendendo assim, ó. Que eu tô entendendo. Quando Jesus foi gerado no seio da Santíssima Trindade,
A cena se repetiu no seio da Virgem Maria e ele não perdeu nada, ele não perdeu poderes, ele não perdeu na essência dele, não, ele é igualzinho. Não é que ele é igualzinho, não sei falar, Senhor, meu Pai me ajuda. Ele não perdeu nada, a mesma coisa que aconteceu no seio da Santíssima Trindade aconteceu no seio da Virgem Maria. E ele é homem e Deus. Ele é homem e Deus, sem diminuir um grau na divindade dele, ele é homem e Deus. E isso não poderia acontecer se ela não tivesse, se a Nossa Senhora não tivesse o mesmo que Deus tem, por graça. Se ela não tivesse por graça todos esses bens possíveis e imagináveis, não teria como essa cena se repetir no seio dela, da geração do Filho de Deus. Não teria como. Então ela tem tudo o que Deus tem, por graça. O que ele é por natureza, ela é por graça. Agora aqui, Senhor, me ajuda aqui. Jamais poderia conceber minha Santa Mãe sem ter nenhum germe. Agora, sem ter o germe divino. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu virtude de me conceber homem. E como o germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. Meu Deus, olha aqui. Como ela era da raça humana. Ah, entendi. Por isso eu tô falando, como ela era da raça humana. Ela era humana. Então, o que ela ia gerar? Um humano. Ela é humana. Gente, ela é humana. Então, a parte humana de Jesus veio dela. Ela tem óvulo. Ela tem sangue. Ela tem células. Ela tem DNA humano. Ela é humana. Ela é humana. Então, a parte da humanidade de Jesus veio do sangue dela. Tanto que ele fala que o germe dele humano, o óvulo não é, que fala lá quando o bebezinho é formado, geralmente, o que acontece naturalmente no ser humano, sem o germe divino, vem sem ser Jesus, né? Como acontece nos outros bebês. É o espermatozoide que se encontra com o óvulo e fecunda, aí forma o ovo ou zigoto. E esse ovo ou zigoto vai se multiplicando até gerar um feto. Até gerar como é que é o nome que eles falam? É o feto mesmo, gera o feto. E ele vai se multiplicando, crescendo, as células vão se multiplicando, vai crescendo até formar um bebezinho. Nada, semanas que vai passando e ele forma e nasce. Como que aconteceu com Jesus? Não teve espermatozoide. Não teve homem, participação de homem. Foi só ela, só a mulher. E ele fala que o zigoto da humanidade dele foi formado com 5 gotinhas de sangue do coração dela. Tirou o sangue do coração dela. Agora não sei, a gente não sabe explicar se teve óvulo, não sei, gente. Eu sei que a humanidade dele, a parte humana dele, da humanidade dele, veio do DNA dela, da parte humana dela, do sangue dela. A humanidade dele é formada pelo sangue dela. Olha que coisa linda. A humanidade do Filho de Deus, de Jesus, é formada pelo sangue de Maria, que é da raça humana. Este germe da fecundidade eterna deu virtude de me conceber homem. O germe que o Pai colocou nela, o germe que o Pai colocou nela, que é dele, o germe da fecundidade do Pai, colocado nela, deu a virtude dela concebê-lo como homem, porque ela é humana, então o que ela gera é humano. O Pai é totalmente divino. A fecundidade dele, o que sai dele, é puramente divino. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é puramente divina, que foi concebido no seio do Pai. E dessa união procede o Espírito Santo. Dessa geração, desse filho, desse fruto, procede o Espírito Santo. O Pai colocou a fecundidade dele no seio em Nossa Senhora. A fecundidade dele em Nossa Senhora. Como ela é humana, o que ela gerou no ventre dela é humano. Só porque como o germe é divino,
Ao mesmo tempo gerou um homem e Deus. Como o germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. Ao mesmo tempo que aí ela concebeu um Deus e homem. Homem e Deus. Beleza? Agora, o que ele falou aqui que eu não entendi. E assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo, assim ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Eu não entendi, Senhor. Não entendi. Assim, eu entendi que assim como gerou, assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo, assim ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Gente, eu não consigo entender isso aqui, Senhor. Como assim? O Senhor está falando que procedeu o Espírito Santo. E o que significa isso? Assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas? Que relação que tem isso, Senhor? A procedência do Espírito Santo e proceder a geração das almas? Eu não entendi, meu Pai. Assim procedeu o Espírito. Não consigo entender. Procedeu a geração das almas. Assim que tudo o que Ab Eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio de minha mãe. Tudo que aconteceu no céu, na Santíssima Trindade no céu. O Pai gera o Filho, e dessa união e dessa geração do Filho procede o Espírito Santo. Assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo. Gerou o Espírito Santo. Procedeu o Espírito Santo. Peraí, deixa eu procurar aqui. Procedeu. Essa palavra procedeu. Procedeu. Deixa eu procurar o que significa aqui. Procedeu. Não tem nada não, Senhor. A gente vai entender. O Senhor vai conseguir falar. Vamos entender isso aqui. Eu não vou conseguir terminar hoje mesmo essa meditação. Eu vou ficar pensando nisso. E o Senhor vai me falar, vai me explicar direito isso aqui. Proceder. Vou pesquisar. Originar, provir. Porque eu não estou entendendo, Senhor, que o Senhor está colocando a geração das almas no mesmo nível de provir o Espírito Santo. É porque, gente, as almas são valiosíssimas. É isso que eu não estou entendendo. Ele está comparando, porque ele falou a mesma coisa que aconteceu no seio da Santíssima Trindade, aconteceu no seio da Virgem. E na Santíssima Trindade, na Trindade Sacrossanta, quando o Verbo foi gerado, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo. E ele está falando aqui, o que aconteceu no seio da Santíssima Trindade, aconteceu no seio da Virgem Maria. Repete-se no seio de minha amada mãe. Quando ele foi gerado no seio da Santíssima Virgem, ao mesmo tempo procedeu a geração das almas. Olha só, gente, olha só. O que são as almas? O que são as almas? É uma partícula de Deus. É uma partícula de Deus. As almas, nós que temos a nossa alma, é uma partícula de Deus. Ela tem um valor infinito, assim como Deus é infinito. A nossa alma, a natureza dela é divina, é uma partícula do Pai, de Deus. Então, assim como quando Jesus foi gerado no seio da Santíssima Trindade, procedeu. O que significa proceder? Ter origem, originar-se, provir. Essa palavra procede de um vocábulo árabe. Tá vendo? Essa palavra proceder, ela tem um vocabulário árabe. Lá da proceder. Procedeu o Espírito Santo. Originou o Espírito Santo. Resultou.
emanou, aqui ó, sinônimos de proceder. Sinônimos de proceder. Originar-se, ter origem em, e originar-se, vir, derivar, resultar, decorrer, advir, dimanar, emanar, descender, provir, vir, nascer. Assim como nasceu o Verbo, nasceu o Espírito Santo. No momento que, agora como era da raça humana, este germe da fecundidade, deu a virtude de me conceber homem, como germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. E assim, assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo. Originou-se o Espírito Santo. Assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, o germe que ela tinha, procedeu a geração das almas. Originou-se a geração das almas. Emanou a geração das almas. Meu Deus. Procedeu a geração das almas. Originou-se a geração das almas. Não era só Jesus que ela estava gerando. É isso, ele fala muito no livro do céu. Nesse momento que aconteceu a encarnação do Verbo, não era só o Filho de Deus que estava sendo gerado no seio dela. Estava sendo gerado também as almas, todas as almas. Assim como quando Jesus foi gerado no seio da Santíssima Trindade, o Pai gerou o Filho e ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo, originou-se o Espírito Santo. Assim, no momento que o Filho de Deus foi gerado no seio de Nossa Senhora, gerou o homem e Deus, gerou o Verbo encarnado, o bebezinho, e gerou as almas. Procedeu a geração das almas. Entendi, Senhor. Eu entendi. É porque eu fiquei tão assustado quando eu li, ele falando a mesma, procedeu o Espírito Santo, repetiu a mesma coisa e procedeu a geração das almas, mas a gente tem que entender o que é a alma. É uma partícula de Deus. É uma parte de Deus. Só que ela tem, a gente lembra, porque quando fala almas, eu lembro das almas que tem almas corrompidas, tem almas doentes, mas essas almas foram geradas perfeitas, com inteligência, memória e vontade. São partículas divinas que têm inteligência, memória e vontade. E essa vontade que as almas têm tem que ser a divina. Deus colocou na nossa alma a capacidade de absorver a vontade dele, que é divina e perfeita. A gente não foi criado assim, doente. A nossa alma é perfeita. Só que a gente tem vontade. A gente tem vontade. E essa vontade é para ser a divina. Nós temos a capacidade de absorver a vontade divina, de viver com ela. A gente não pode... no nosso subconsciente tem gravado uma mensagem de que somos pecadores, somos muito pecadores, somos uma coisa desprezível. Somos desprezíveis, podres, se a gente não deixa a divina vontade tomar esse posto na nossa alma. Lá tem um lugar, um trono, para a divina vontade ser colocada onde cabe a vontade de Deus. Porque a nossa alma é uma partícula divina. Olha só, a grandeza da geração das almas. Nossa alma, ela é, meu Deus, é incrível. A nossa alma é incrível. É uma partícula divina. Deus não fez nada imperfeito, nada assim. A gente foi criado puro. Ontem no... Meu Deus, eu fiquei impressionado com a homilia ontem. Eu fui pra minha cidade, lá em Minas. Eu fiquei impressionada com a homilia do padre de lá. Aquele até conhece, que ela mora lá, né? Gente, ele falou cada coisa incrível, e uma das coisas que ele falou foi isso. A gente recebe... tinha um batizado, foi incrível a homilia dele, que o batizado foi junto com a missa. Foi incrível o que ele falou. Depois eu vou contar tudo, agora eu tenho que ir. Mas ele falou assim, não pense que Deus deu um filho defeituoso para você. Ele estava explicando sobre cada coisa do batizado. Ele falou assim, essa era uma menininha, a coisa mais linda do mundo, a menininha. Parecia uma noivinha.
toda de branco, um chapeuzinho branco, toda de renda, a coisa mais linda, o vestidinho dela era branco. E ele falou, o que significa a veste branca? É a pureza. Essa criança, ela é pura. Ela é pura. Não pense que Deus deu para você um filho impuro. Porque a gente pode pensar que quando vai crescendo, a criança às vezes começa a tomar um caminho errado, o ser humano começa a tomar um caminho errado, e a gente pode pensar que Deus deu um filho pra gente defeituoso, impuro. Não. Ela é pura. E hoje ela está aqui recebendo o batismo para apagar a mancha do pecado original. Então, a criancinha que você está segurando aí no seu colo é pura, puríssima, pura. E essa roupa branca significa a pureza dela. Então, você como pai, vocês padrinhos, têm a obrigação de manter essa criança pura, porque ela não sabe das coisas ainda. Mas você tem a obrigação de manter ela pura. E o que vai manter ela pura é a luz de Cristo. E é isso que significa a vela que você está com ela na mão, que você vai acender agora no Círio Pascal. É a pureza de Cristo, é a luz de Cristo. E essa luz não pode ser apagada. E a obrigação de manter essa luz acesa é dos pais e padrinhos. Essa vela, essa luz não pode apagar. Ele falou desse jeito. Eu fiquei chocada assim. Eu falei, que lindo. Ele falou assim, essa vela aí apaga, mas a luz de Cristo não pode apagar da alma dela. E a obrigação é de vocês, de manter puro, de manter a pureza dela. Cuida da pureza dela, porque ela é pura. Deus deu ela pura, perfeita. Então cuida para ela se manter pura, para a alma dela se manter pura, para a luz de Cristo nunca se apagar. É vocês que têm que cuidar, então tem que trazer ela para a igreja, tem que trazer. Ele falou várias coisas incríveis, depois eu vou contar tudo que ele falou, se Deus quiser que eu conte. Mas isso aí já mostra uma amostra do que ele falou, que foi muito, muito, muito bom. Tudo que ele falou para os padrinhos, para todo mundo que estava lá. Ele falou, não deixe de trazer essas crianças para a missa. Não deixe de trazer. As crianças não me atrapalham celebrar a missa. Eu tenho 16 anos de sacerdócio, nunca me atrapalhou. Criança não me atrapalha celebrar a missa, porque muitos não traz porque diz que atrapalha. Para mim não atrapalha. É para trazer as crianças todo domingo. Tem que trazer as crianças. E com o tempo elas vão se educando para ficar quietinhas. E se ela ficar aqui, correndo aqui, o que me atrapalha é o pai ficar para lá e para cá atrás dela. Mas elas mesmo não me atrapalham. E você tem que ensinar, e você tem que falar que não pode, que ele tem que ficar quieto. E com o tempo ele vai aprendendo, mas não pode deixar de trazer. Achei muito legal ele falando isso. Então é isso, Jesus já explicou um pouco, mas o Senhor pode explicar mais, Senhor, porque isso aqui é infinito de grandeza. Sobre essa geração das almas. No momento que ele foi gerado, gente, no momento que ele foi gerado no seio do Pai, gerou o Espírito Santo. No momento que ele foi gerado no seio da Virgem Maria, procedeu a geração das almas. É isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.